A mensagem não pode ser diferente. A mensagem ela precisa conter aquilo que o Senhor estabeleceu como princípio, estabeleceu como mandamento para todos aqueles que confessam a Ele. E hoje é o momento que a gente celebra, né? E o Senhor Jesus, Ele passou por algumas situações, a qual o texto que a gente vai ler aqui nessa manhã, e não somente antes, mas durante e depois da ceia do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre algumas situações a qual ele passou e mesmo assim ele não desistiu da missão, ele continuou indo adiante, mesmo passando por momentos difíceis, momentos que nem não é para qualquer um, né, que passa aquilo que ele passou, mas ainda assim ele continuou a sua trajetória. E sempre lembramos, porque é por amor a mim, por amor a você, que ele se entregou na cruz do Calvário, né, queridos? E hoje nessa manhã eu ia abordar, vamos abordar pelo menos 3 dessas situações a qual ele passou, a qual ele viveu, né, nesse momento ao qual ele estava prestes a se entregar em sacrifício a nós. Vamos abordar hoje pelo menos 3 dessas situações que ele passou. São situações difíceis, como eu disse, situações a qual nós veremos hoje. E nós vamos abordar essas situações aqui para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Ele foi até o fim morrendo por nós. Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele disse que não faria mais. Ele simplesmente foi e obedeceu a ordem do Pai, que era o quê? Se entregar, né, em sacrifício vivo, né? Aquele que não tinha pecado, aquele que, né, era santo. E precisava um Cordeiro Santo para que morresse por nós. Porque senão nós estaríamos perdidos, não havia mais alternativa para nós. Nós estaríamos totalmente destinados o quê? À perdição, não teria mais chance alguma se não fosse aquilo que o Senhor fez por nós, né? E 3 situações que o Senhor passou que eu quero abordar com vocês. E guarde isso com vocês, é a traição, é o abandono e também a negação. Jesus passou por essas 3 fases difíceis. Jesus passou por essas 3 situações difíceis e hoje desse texto ao qual nós vamos nos embasar, eu quero que você comigo acompanhe na palavra do Senhor. Amém. Mateus, irmãos, livro de Mateus, eu sei que existem, assim como vocês sabem, muitas outras passagens que falam sobre a ceia, né? Existem a passagem de Lucas, né, numa ótica lucana, existe a passagem de Marcos, numa ótica de Marcos, marcana, né? E também existe a passagem de 1 Coríntios, a qual sempre a gente fala aqui, né? E utiliza como texto base para a gente. Mas hoje vamos ver Mateus, né? Mateus 26, que fala também sobre a ceia do Senhor, e é a qual hoje o texto a qual nós vamos nos embasar para estar ministrando a palavra do Senhor. É o texto sagrado, Mateus 26, a partir do versículo 17, amém? Até o versículo 56, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. É o texto sagrado, Mateus 26, 17 ao 56. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, me ajude nesta leitura, amém? Vamos ficar de pé para reverenciar a palavra de Deus? Todos acharam a palavra? Amém. Por favor, irmão, vamos dar início de maneira ordeira. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, papai. Obrigado, Senhor, pai. Eis-me aqui. Sou insignificante, não posso nada, pai. Não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas sei que o Senhor tem. E o Senhor tem muito, pai. Portanto, pai, venha me diminuir, o Senhor cresça. Esse barro que não tem nada para oferecer, mas o Senhor, eu sei que existe em ti, Pai. Portanto, ó Pai, faça o teu mover, use aqui o teu vaso com intrepidez e ousadia para que a tua palavra produza em nós, Pai querido, o poder necessário e que possamos, Pai querido, estar convictos daquilo que tu queres para nossas vidas. No nome de Jesus, teu Filho, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, amados? Pode se assentar. Glórias a Deus. Então, esta é a palavra do Senhor, é a passagem a qual nós escolhemos. Mateus fala sobre a ceia do Senhor. E essa passagem que você acabou de ler, amados, é uma passagem a qual nós sabemos, eu sei que você já leu ela em alguns momentos, mas ela enfatiza momentos antes da crucificação de Jesus, né? Jesus estava prestes a se entregar, Jesus estava prestes a morrer, né, em
oferecimento em favor da minha vida e da sua vida. E esse momento, ele está agora, a qual você acabou de ler, que antes disso ele ainda teve disposição para cear, para celebrar a ceia do Senhor, aquilo que faremos daqui a pouco. Antes de se entregar, antes de morrer, ele ainda teve forças, ele ainda teve dentro dele que iria estar com os seus discípulos ceando, participando de uma comunhão, participando da Páscoa. A gente sabe, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, mas ele ansiou, ele desejou, ele se alegrou. Por quê? Porque sabemos que a Páscoa, ela era a mais importante festa judaica, né? A Páscoa era uma festa importante porque a Páscoa, ela enfatizava o quê? A travessia do povo no deserto, né? No Mar Vermelho. Então, marcou esta data como sendo uma festa. Então, os judeus, eles fazem essa festa. E que antecedia essa festa? A festa dos pães ázimos. A festa mais importante que eles tinham, porque depois de 400 anos, Deus libertou eles de um cativeiro, né? Depois de 400 anos, Deus libertou. Mas Jesus está ali, irmãos. É importante enfatizarmos sempre, e nesse manhã você precisa estar concentrado, que tudo que Jesus fez foi por amor a mim, por amor a você. Em sacrifício ali, não merecia nada do que ele passou, né? Não merecia nada, mas ele se ofereceu, estava ali por minha causa e por tua causa. E uma das passagens que enfatizam essa alegria do Senhor, essa disposição em celebrar, estar com seus discípulos, é enfatizada justamente em outra palavra, em uma outra ótica, uma ótica de Lucas. Perceba que Lucas 22, 15, 16 diz que o Senhor desejou muito comer essa Páscoa. Olha assim, ele disse para os seus discípulos: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Padecer é o quê? Morrer, né? Antes que morresse. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino do meu Pai. Então a ceia, ela expressa a comunhão, ela expressa a unidade do corpo de Cristo. Não somente isso, mas aponta para o futuro, porque Jesus está dizendo aqui, olha, eu digo, não mais a comerei até que se cumpra o reino de Deus. Então, quando é que se cumpra o reino de Deus? Quando estaremos com Ele lá na glória, né, e juntos participaremos da ceia, do banquete nupcial do Senhor Jesus. Então, se Jesus se alegra, amados, Ele preza por um momento como esse, quando você sai da tua casa, quando eu saio, para juntos aqui celebrarmos algo que Ele colocou como um mandamento perpétuo, a qual nós temos que seguir. Então, a alegria naquilo que estamos fazendo aqui hoje, que você saiba disso, estamos unidos para celebrar o Senhor. E vamos ao texto, nós acabamos de ler Mateus capítulo 26, e diz que chegou a tarde e o Senhor sentou à mesa com os 12. Né? Então, queridos irmãos, ele estava posicionado para comer a Páscoa. Ele estava na mesa, sentou com os 12, né, para estar celebrando o que é a Páscoa do Senhor. E aí Jesus estava sentado, e o versículo 21, acompanhe comigo, diz que estava comendo. Ele disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então esse é o primeiro momento difícil qual o Senhor passa. Esse é o primeiro momento difícil que o Senhor passa. Por que ele passou? Passou por traição. Jesus foi traído, né, amados? Jesus foi traído. E aquele momento, amados, embora fosse um momento de alegria, embora fosse um momento de celebração, um momento de festa, perceba que Jesus estava ali, mas ele dá uma declaração que abala a todos. A notícia que ele dá nesse versículo abala a todos os discípulos que estavam à sua volta, a todos que estavam ali, porque ninguém esperava essa declaração de Jesus. O que Jesus fala no versículo seguinte, nesse versículo 21? Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E todos, irmãos, ficaram atônitos. Todos estavam ali surpresos com essa notícia, surpresos com essa declaração, pois, poxa, Jesus havia dito que ele morreria, ele teria que padecer, sim, mas Jesus não disse que ele ia ser traído. Jesus não disse, nunca disse no seu ministério para os seus que ele iria passar por uma traição. Ele só disse que ele teria que se entregar, ele teria que morrer e ser entregue nas mãos dos pecadores. Mas essa notícia abalou a todos, porque no versículo 22 diz que eles estavam entristecidos, eles estavam tristes, e todos começaram a dizer: sou eu, Senhor.
Sou eu, Senhor, porventura sou eu, Senhor. E todos começaram a dizer ao mestre. E Jesus respondeu. E aí Judas no versículo 25 diz: porventura sou eu, Rabi. Ele disse: tu o disseste. Judas não conhecia, isso prova, amados, que Judas não conhecia Jesus. Judas de maneira nenhuma conhecia Cristo, porque sabemos que Jesus sabe exatamente o que se passa na minha mente e na tua mente. Ele é Deus. E antes mesmo do que pensamos, ele já sabe o que nós vamos fazer. Então Judas não conhecia de fato Jesus. Passou tanto tempo com Jesus, mas não conhecia Jesus, porque Jesus sabe exatamente o que passa na nossa mente, assim como sabia desse plano de Judas, que se juntou com os sacerdotes para ali o trair. Então, queridos irmãos, Jesus sabe exatamente o que se passa, porque certa feita ele estava, lembra, com o povo à sua volta, e a palavra diz que Jesus não precisava perguntar o que passava no coração das pessoas, lembra? Ele mesmo sabia o que estava no coração daquela gente. Então, queridos, a declaração deixa todos tristes e atônitos, todos ficam espantados, mas Jesus está para ser traído por Judas. E perceba, irmãos, que essa declaração abala Jesus também, porque Jesus só dedicou amor a Judas. Jesus só ensinou ele. Jesus só confiou nele, porque Judas era o tesoureiro. Judas ficava com o dinheiro que se arrecadava do ministério de Jesus. Então Jesus confiou em Judas. Jesus amou Judas. Jesus só ensinou a Judas. Jesus só deu amor a Judas. E ele paga com o quê? Com uma traição. Perceba que Jesus nesse momento, embora sabia, mas ele estava ali como homem também, é difícil de entender, mas... E perceba aquele momento que ele estava passando. Um baque, né? Porque a gente fica assim frustrado, amados. E a semana passada, essa semana ontem não deu para a gente estar na nossa sexta-feira, não refletimos, né, na palavra, mas a semana passada nós estávamos justamente nessa passagem, né? Não sei se os irmãos lembram. Nós estudamos Mateus 26 e a gente estava refletindo sobre as maneiras, e ali a gente tentou encontrar, né, amados, alguma situação que fizesse, amados, o que fez com que Judas traísse Jesus, né? Embora a gente sabe que não existia nenhuma possibilidade, não existia nenhum motivo para que ele traísse Jesus, mas mesmo assim a gente ficou assim conversando e querendo encontrar maneiras e situações que ele poderia ter vivido que pudesse ali ao menos dar algum motivo para ele, mas não existe. E aí, se a gente for analisar o mesmo capítulo 26 no começo, a gente encontra talvez algo estranho, meio estranho que ali estava acontecendo. Lembra que Jesus estava ali na passagem de Mateus 26 e 12, aonde Jesus estava sentado e de repente vem uma mulher e ali passa ali um perfume em Cristo, né? E ali as pessoas que estavam ao redor, e Judas, ele reclamou porque Judas, ele muda de repente. Ele muda porque veja que quando Jesus diz no versículo 12 do mesmo capítulo ao qual nós estamos, ele diz que a passagem diz: olha, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Então Judas, quando ouviu essa palavra sepultamento, então derrama ali. E aí Judas, depois desse momento, no versículo 14, 15, 16, glórias a Deus, irmãos, leia esses 3 versículos do mesmo capítulo 26, por favor. Qual versículo? Versículos 14, 15 e 16 do capítulo 26, o mesmo capítulo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, depois dessa passagem, ele fica frustrado. Ele fica ali dizendo: poxa, como que pode alguém sepultado libertar a gente? Como que pode alguém que vai morrer
pode libertar a gente desse jugo romano. Então Judas se frustra. Aí no versículo que a irmã leu, ele já vai e se encontrar com os sacerdotes e ali resolve entregar Jesus, né? Resolve trair Jesus, amados. Então, dessa passagem ele já muda, ele já fica mais frustrado. Era a gota d'água que ele precisava para trair Jesus Cristo, né, amados? Então, queridos, mas ele não entendia nada, né? Ele não estava entendendo que Jesus precisava passar por esse sacrifício, precisava passar por isso para que hoje eu e vocês tivéssemos vida eterna, tivéssemos vida com Deus. Ele não entendia isso, ficou tanto tempo com Cristo, mas não entendeu nada, querido. E não se tratava de uma vida que nós vivemos hoje, uma vida limitada, mas estava se tratando, Jesus, o que ele fez, estava se tratando para a vida eterna, né, amados? A vida eterna, a qual nós estaremos com Cristo para sempre, onde passaremos de um corpo corruptível, qual nós temos, para um corpo incorruptível, não é mesmo, queridos? E também estaremos para sempre na presença do Senhor, amados. É nessa vida eterna a qual o Senhor fez por nós, ele padeceu. E Apocalipse 21:4 fala mais ainda, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, queridos, quando estivermos na glória com o Pai, nós não teremos mais nada, não teremos mais sofrimento, não teremos mais choro, você não vai chorar mais, não haverá mais pranto, não haverá mais dificuldade, estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus por isso. E Judas não entendeu, amados, e ele vai e trai o Senhor. Mas a traição é algo difícil de se lidar, né, amados? E é um sentimento difícil que se passou com Jesus, e a gente sabe que é difícil, e não sei se alguns de vocês já passaram por uma situação como esta, de ser traído por alguém, de realmente passar por uma situação a qual o nosso Senhor passou, mas como é difícil, porque a gente nunca espera ser traído, né? Jesus sabia que ia ser traído, mas eu e você, nós não imaginamos, nós não esperamos que a gente vai passar por um momento de traição, né? Ninguém espera ser traído, né, queridos? Nós não conseguimos esperar, ninguém espera. Ainda mais quando a gente se entrega, ainda mais quando a gente só dá para aquela pessoa amor, ainda mais quando a gente só confia naquela pessoa, ainda mais quando a gente faz de tudo por aquela pessoa. A gente jamais vai esperar que essa pessoa venha nos trair, não é mesmo? Nós nunca esperamos, amados. Nós nunca esperamos, mas Jesus foi traído. Nesta manhã, queridos, o Senhor, ele nos alerta e nos prepara também, ainda que seja duro e difícil para mim dizer aqui, mas o Senhor quer que eu fale aqui, amados. Eu preciso dizer, embora a gente saiba que todos nós, mas eu sei que você sabe, estamos sujeitos a isso. Em um determinado momento da nossa vida, pode acontecer de sermos traídos. Pode acontecer. E o Senhor, ele quer nos preparar. Ele quer que nós estejamos preparados. Porque nós não podemos, amados, colocar assuntos como esse debaixo do tapete. Nós temos que falar. É duro a gente dizer isso aqui, né? É duro. Embora nós oramos todos os dias, Pai, que isso nunca aconteça comigo. Que isso nunca venha acontecer, Pai. Que o Senhor nunca me deixe passar por isso. Mas, amados irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Eu não posso negligenciar aquilo que o Senhor manda dizer aqui nesta manhã, amados. O Senhor foi traído e nós também estamos sujeitos a ser traídos, amados. Nós estamos sujeitos também a ser traídos. Infelizmente, amados, são pessoas que estão muito próximos de nós. Infelizmente, são pessoas do teu convívio. De alguém que você abre a porta da tua casa, toma um café, senta no sofá. Alguém que se coloca na sua mesa para participar de uma refeição. Pessoas próximas de nós. Pessoas próximas de nós, que são pessoas, infelizmente, só que são esses, amados, que têm a maior probabilidade de nos trair. São esses, amados, e nós precisamos estar alerta. Assim como Judas estava onde Jesus estava, comia na mesa de Jesus. Era alguém de confiança de Jesus, cuidava, dos recursos que chegavam. Então, queridos, olha só o versículo 23 continuando.
Jesus está dizendo, olha, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de me trair. Então ele estava ali com Jesus, estava participando da mesa. Não somente aquela, mas muitas outras refeições eles faziam juntos. Então estava próximo de Jesus. E nós, nessa manhã, o Senhor quer que nós nos preparemos, amado. Quer que nós entendamos que assim como ele foi traído, eu e você, nós também estamos sujeitos a receber traições, ainda que seja difícil e duro. Até mesmo porque ele mesmo deixou na sua palavra escrito. Veja o que Mateus 10, 21 e 22 fala que vai acontecer no final dos tempos. Um irmão entregará o outro à morte. O pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Aí já Mateus 24, 10, 12. E trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade. O amor de muitos se esfriará. Então, querido, nessa manhã, entenda, nós não estamos isentos de sermos traídos. Nós estamos sujeitos a isso. Porém, não podemos de forma alguma, amados, ficar desconfiados ou paranoicos de achar que todos aqueles que estão à nossa volta podem nos trair. Né? Não devemos ficar desconfiados de ninguém, queridos. Tenhamos sabedoria, até mesmo porque ninguém espera, nós não esperamos ser traídos. Jesus sim, porque ele era Deus e sabia que ia ser traído. E beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, mesmo Jesus traído, ele chama quem trai de amigo. Perceba? Jesus chama quem o trai de amigo, mesmo sabendo que ele iria trair. Até antes, nada mudou com Jesus. Judas tinha o mesmo relacionamento com Jesus. Ele ainda comia com Jesus, ele andava com Jesus. Mesmo Jesus sabendo que lá na frente ele iria trair, mas ele não mudou nada o seu relacionamento, amados. Entenda que nós não devemos ficar desconfiados e muito menos ali achando que alguém vai nos trair, amados. Então Jesus sabia. E com relação a Judas, ele nada muda. Ele continuava sendo seu discípulo, ele continuava confiando em Judas. Ele continuava amando a Judas, ele continuava ali, dando tudo aquilo que Judas precisava. Então a mesma coisa de nós, nada muda. Nosso relacionamento com as pessoas continua o mesmo. Nós temos que continuar dando confiança, continue estendendo a mão, continue fazendo bem para essas pessoas, amados. Ele não desistiu de Judas. Que nós entendamos, amados, continuemos amando, continuamos ali, fazendo a vontade do Senhor, amando o Senhor. Nós não podemos de forma alguma desconfiar dos que estão à nossa volta. Imagina que vocês, a partir de agora então eu vou ficar na espreita. Qualquer um que chegar na minha casa eu vou ficar observando ele, porque ele tem cara que vai me trair. Não, né? Não é assim, né? Mas nós precisamos sempre confiar ao Senhor, deixar tudo nas mãos do Senhor, amados, e entendendo que poderá acontecer, mas ainda que não aconteceu, nós continuemos a nossa vida, continuamos amando, continuamos dando confiança, continuemos amando, fazendo o bem, amados. Foi o que? Abandono. Jesus foi abandonado também. Jesus foi abandonado. Versículo 31, por favor. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amém, queridos. Então, Jesus ele foi também abandonado. Assim como muitos aqui também foram algum dia. Eu sei que eu conheço histórias de vida que foram abandonados também. Assim como eu também fui. E às vezes a gente fica orando ao Senhor. Por que será que o Senhor permite que nós sejamos abandonados? Né? Por que o Senhor permite? E a gente fica orando, pensando assim conosco, né? Às vezes tão indefesos, né? Sem nenhuma proteção. E Deus permite muitas vezes que há o abandono. E a gente às vezes fica sendo egoísta, porque olha só, Jesus também passou por um abandono. Mas aí você fala, mas é diferente. Diferente por quê? Porque Jesus ele passou. No momento em que ele mais precisava das pessoas, ele não estava. As pessoas não estavam ali. Ainda que fosse para orar,
lembra que ele pergunta para os discípulos, olha, não pudeste velar 1 hora sequer comigo. E eles estão dormindo, e deixam o Senhor sozinho. E Jesus estava abandonado, irmãos. E naquele momento ele precisava tanto, e as pessoas o abandonaram. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos entender que tudo que ele fez foi por amor a nós. Ele foi abandonado, ele foi traído por minha culpa, por sua culpa. E todos o abandonaram. Veja o exemplo também do apóstolo Paulo, né? Nós não vamos ler porque está avançado. Perceba que o abandono, amados, é típico de quem serve a Cristo. Veja mesmo a sua trajetória cristã. Quantas pessoas não deixaram de ser amigo seu, deixaram a sua amizade? Quantas pessoas nos abandonaram, né? Quantas pessoas não conversam mais com a gente, simplesmente porque a gente é cristão, porque a gente mudou de trajetória. Então perceba, é típico de quem é cristão. É tipo de quem serve a Cristo. Veja que Paulo também passa por isso. Veja que em 2 Timóteo 4:7, ele está ali já no final da sua vida, está preso e escreve a carta a Timóteo. O que ele fala nessa carta, amados? Primeiro, ele fala do combate o bom combate, todos sabem. Muitos pegam esse trecho como um lema para suas vidas. Combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Bom, muito bonito isso, mas não sabe depois do que ele estava passando ali, amado. O que Paulo estava passando, ele primeiro estava preso. Depois, perceba que ele diz, Demas me desamparou, por exemplo. Ele amou o presente século. Aí ele vai falar, traz Marcos comigo, que ele é muito útil ao meu ministério. E aí no final, ele vai dizer que ninguém o assistiu na sua primeira defesa. Então ninguém, amados, compareceu ao seu julgamento. E ele tinha muitos seguidores. Aonde ele pregava, muita gente estava com ele. Mas veja, no momento que ele precisava, ninguém estava com ele. Só Lucas, o médico. Lucas estava com ele. E aí ele diz, todos me desampararam, todos me abandonaram. Que isso não lhe sejam imputados. Mas perceba que ele conclui, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Em toda a nossa trajetória, amados, ainda que muitos nos abandonem, ainda que muitos nos deixem, né? Nos deixem ali e não querem mais saber de nossa amizade, ainda muitos familiares viram as costas para nós, né? Ainda que isso aconteça, perceba que Paulo diz, é o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos encontrará lá no seu reino celestial. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nós precisamos. É o único que nós precisamos que esteja conosco, queridos. Então que você entenda. Não se preocupe com isso. Jesus é o nosso verdadeiro amigo, pois Ele é quem nos fortalece. Amém? Jesus também passa por negação. Pedro nega Jesus, né? Pedro nega Jesus. Versículo 34. Jesus diz, eu vou ler, segurou-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, né? Então Pedro nega o Senhor. Logo Pedro, que era um dos mais próximos do Senhor, que viu milagres, prodígios, o grande discípulo, Pedro, o grande apóstolo, né, amados? Que veja, por exemplo, ele viu coisas que nenhum dos outros conseguiu enxergar. Alguns, por exemplo, a transfiguração, né? Veja que ele foi ao encontro de Jesus por cima das águas, né? Foi o único que foi ao encontro de Jesus por cima das águas. Perceba também que ele tira um dinheiro da boca de um peixe para pagar o seu imposto. Então Pedro, esse que negou a Jesus, estava fazendo um censo e queria saber o que as pessoas achavam dele, quem as pessoas diziam que era ele. Veja que Pedro, quando chega a vez dele, o que ele fala? Tu és o Cristo de Deus, né? E ele fala, e não perde a oportunidade. Perceba que agora, amados, ele não titubia em negar a Cristo. Ele nega ao Senhor. Não somente uma, mas o quê? 3 vezes Pedro nega o Senhor. E eu, que passei também por isso, já neguei ao Senhor. Eu, quando era mais jovem, eu já disse, não sei se eu disse isso aqui, eu pegava, quando eu ia para a igreja,
eu passava numa rua, aí via os meus amigos de classe, o que eu fazia? Escondia a Bíblia e passava, negando a Cristo. Negando a Cristo. E eu fazia isso, chegava na igreja, louvava, recebia a palavra, depois voltava de novo, escondia a Bíblia. Passava no meio dos meus amigos. Com o quê? Vergonha. Vergonha de Cristo. Não vos envergonhem da palavra do Senhor, queridos. E eu fazia isso muitas vezes. Assim como Pedro, eu neguei ao Senhor também. E é muito ruim negar ao Senhor. Depois que eu fui ver o que eu estava cometendo, amados, algo terrível para o Senhor, né? Negando ao Senhor, né? Dizendo que era uma coisa, mas não era, né? Só bonito na casa do Senhor, orava, louvava, mas lá fora não queria que meus amigos me vissem como um cristão. Então nós possamos entender, nunca negue ao Senhor, amados. Entenda a palavra, seja sempre autêntico, não negue jamais ao Senhor perante os homens. Pelo contrário, faça de cada sofrimento, cada gota de sangue, cada situação que ele passou, que faça disso para a sua vida, traga para a sua vida e diga, não, eu sou cristão, eu não nego ao Senhor, eu sou sim, eu sei que o Senhor fez por mim e eu não vou negá-lo. Então, amados, nós precisamos entender, hoje falar é bonito, não, eu não vou negar ao Senhor, mas olha o que Pedro fez. Pedro não titubeou, não pensou duas vezes, eu não conheço esse homem, eu nem sei de quem você está falando, olha, Pedro, imagina nós. Então nós temos que refletir a maneira como nós temos vivendo. Como será a nossa situação? O que faríamos se fosse conosco? Se chegar de repente a você é cristão, perguntar para você, aí você vai falar o quê? O que falaremos? Qual será a nossa resposta? Que nós precisamos pensar nisso, amém? Mas o Senhor, irmãos, quer que nesta manhã nós entendamos que Ele passou por tudo. Passou por traição, foi negado e foi abandonado. E foi abandonado. E nós não devemos de nenhuma maneira negá-lo. Entender que tudo que ele passou nós estamos sujeitos a passar também, pois nós somos discípulos dele. Né? Talvez nós não tenhamos uma resposta pronta, assim como o Senhor, como Pedro, né? Que disse que não negaria. Às vezes nós vamos dizer, hoje nós podemos dizer, jamais nós vamos negar o Senhor, mas nós temos que entender a importância de estarmos aqui. É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós, amados, estamos buscando força, ainda que lá eu sei que às vezes eu não vou ter condições, às vezes nós estamos sinceros conosco, dizer, olha, não sei qual vai ser a minha reação nessa situação, mas nós estamos aqui para nos fortalecer juntos, para sermos um verdadeiro pelotão, a qual busca força, a qual busca todos os dias a graça do Senhor, queridos, amém? Vamos estar, amados, celebrando a ceia do Senhor e nessa manhã venhamos refletir, amados, a maneira como que temos seguido dentro da trajetória cristã. Jesus disse, amados, que nós de maneira alguma podemos negá-lo, porque ele disse em Mateus 10:33, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Pedro foi quem negou, mas ele se arrependeu. Judas não, ele se enforcou. Pedro se arrependeu. Assim como todos os outros que o abandonaram, Jesus ele fala o quê? Eu encontrarei com vocês na Galileia. Então todos se arrependeram. Jesus só precisa o quê? De um coração arrependido e contrito para que ele possa agir, para que ele possa colocar como Pedro, como um líder da igreja primitiva. Veja quantos frutos Pedro deu para o reino. E aqui está, irmãos, esse fruto da vide que representa o sangue do Senhor, a qual nós estaremos orando aqui nesta manhã, e que nós possamos entender o real significado da ceia do Senhor nessa manhã. Amém, amados? Fazer uma pergunta que agora o Senhor me lembra nessa manhã, né? E essa pergunta eu quero que os irmãos respondam. Qual é a única pessoa, amados, que nós devemos negar? Vocês sabem? Qual que é a única pessoa que nós devemos negar? A nós mesmos, amém? A você mesmo.
Porque Jesus disse, nós temos que negar a nós mesmos se quisermos alcançar a vida eterna, né? Vamos abri-la comigo no livro. Deixa aberto em 1 Coríntios, né? Mas hoje nós vamos trabalhar um texto diferente. Texto, como nós sabemos, há várias referências bíblicas para a ceia do Senhor, né? Mas hoje nós de costume falamos sobre 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, mas também nós falamos também sobre outras referências que evidenciam que o Senhor ali praticou naquele dia. 1 Coríntios 11, você deixa aberto, mas nós vamos trabalhar hoje no livro de Lucas também, e assim que formos discorrendo, a gente vai trabalhando com os textos bíblicos. Fique atento às referências bíblicas também. Todos encontraram? E nós sabemos, né, amados, que hoje é um culto especial, é um culto de ceia, né? Culto de Santa Ceia, um culto como todo terceiro domingo a gente faz. Glória a Deus. E vamos... Então é um culto normal, onde a gente sempre procura, né, refletir uma maneira como nós temos vivido, né? Como nós temos estado com relação à nossa conduta cristã. Não é diferente hoje que nós... Mas o que nós não podemos fazer, amados, é de maneira alguma achar que vindo aqui e somente participar da ceia, tomar o cálice, né, o fruto da vide representando o sangue de Cristo, ou comer do pão, isso nós não podemos levar isso como um mero protocolo. Nós não podemos fazer isso como uma rotina, né? Não, nós temos que sempre colocar o que? A reflexão em nós. A reflexão precisa estar em nossos corações e a memória de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor passou, por culpa de quem? Por culpa nossa. Então, amados, nós não podemos de maneira alguma fazer isso, vir aqui achar que a ceia se resume ao rito, né, somente de comer e beber aqui. Se pensarmos dessa maneira, nós somos muito limitados, rasos, né, protocolares. Nós não queremos isso de maneira alguma. Tanto é que na última ceia, o que nós enfatizamos? Quem estava aqui, né, pôde ver que nós enfatizamos os momentos do Senhor Jesus passou quando foi para a cruz, né? Antes ele celebrou a ceia do Senhor, mas ele passou por dificuldades antes, durante e o que? Depois. Ele passou por momentos difíceis. O que nós enfatizamos? Não sei se você se lembra. Nós falamos sobre que ele passou por quê? Por traição, negação, abandono. Jesus passa por essas três coisas difíceis que eu sei que todos que estavam naquele dia entenderam que a gente falando já é difícil. Imagine a quem passa por traição, quem passa por negação e quem passa por abandono. E nós citamos alguns exemplos bíblicos que na nossa caminhada, na nossa jornada, infelizmente não, porque isso a gente tem que já estar com isso em nós. Porque chegará momentos em que a gente vai estar sozinho. Chegará momentos assim como Paulo estava na prisão, né? E ele solicita aos seus, né? Traga a minha capa, estava frio naquela prisão, traga a minha capa, os livros da Bíblia, né? Traga Marcos. E aí na defesa dele ninguém foi ver ele. Paulo que pregava para multidões, ninguém foi ver na defesa dele. Então, grandes homens do Senhor, e que você esteja preparado também, para que se for possível passar momentos sozinhos, momentos de onde você vai estar ali, mas nós nunca estávamos sozinhos, né? Mas o Senhor vai estar contigo, assim como esteve com Paulo, né? O Senhor esteve em cada tribulação que ele passou, e o Senhor não foi diferente, queridos. Ele passou por abandono, passou por negação e passou também por traição, e nós enfatizamos que isso passou por ele, embora seja difícil passar, tudo isso estava o quê? Num campo psicológico, abalos psicológicos, sentimentos que o Senhor Jesus estava passando, porque ninguém, embora sabia que isso ia acontecer, é difícil ele sendo homem, né, ser traído por aqueles que ele mais ajudou, porque ele mais confiou por Judas, por exemplo, que era quem confiava ali os seus recursos, né? Judas era ali como o tesoureiro do Senhor, então Judas vem e trai o Senhor. E ele também é negado por Pedro. Pedro, que participava do seu mais íntimo círculo, né? Era Pedro, Tiago e João, sempre estava com Jesus, né? E foi negado por Pedro. E no final foi abandonado por todos. Foi abandonado por todos e ninguém estava ali. Mateus 26 fala muito sobre isso. Mas o texto qual nós vamos embasar hoje, amados, eu sei que você está aberto em 1 Coríntios, mas vamos também falar um pouquinho sobre Lucas 22:14, que fala também sobre a ceia do Senhor, que expressa também aquilo que o Senhor passou algo
e que vai completar essa mensagem quando nós iniciamos na última ceia do Senhor. Lucas 22, e a partir do 14 e 23, nós vamos ler aqui. Fique de pé para reverenciar a palavra do Senhor. Deixa também aberto lá em 1 Coríntios 11 também, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre Lucas 22. A palavra do Senhor, então, a ceia do Senhor. A chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, ou algumas traduções sofra, né? Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai, e o repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Senhor Deus, estamos aqui porque o Senhor, Pai, nos impeliu aqui. Obrigado pelo teu sacrifício. Nós estamos já desde o começo, Pai, te glorificando, te exaltando, refletindo, Pai, e memorizando tudo aquilo que o Senhor passou, sempre trazendo à memória aquilo que tu fizeste por nós. Portanto, Pai querido, venha sobre nós nesta manhã, que possamos continuar, Pai, nesse período de reflexão, de entender, Pai querido, que tudo que o Senhor fez por um amor a nós, e, Senhor, possamos estar aqui entendendo essa palavra. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, amados? Pode se assentar, glória a Deus. Amém. E o texto acabamos de ler, mas são poucos versículos, mas depois nós vamos ler ele completo, esse texto que representa a ceia do Senhor. Que eu queria enfatizar, embora o Senhor tenha passado por momentos difíceis, psicológicos, abalos, mas agora, Lucas, ele vai dizer, até o final do versículo 15, né? Ele fala algo muito importante, que é aqui que nós vamos embasar a mensagem dessa manhã. Primeiro, ele começa dizendo que, versículo 15, desejou muito comer convosco esta Páscoa. Jesus estava realmente ali, sabia do que ia passar, né? Ele sabia que daqui a pouco passaria por momentos difíceis. Mas ele já sabia de tudo isso, né? Já sabia que iria passar por tudo isso, sofrimento. Mas ele ainda, e eu enfatizo muito isso, ele ainda quis o quê? Celebrar, né? Ele quis ali estar com os seus discípulos. Ele quis participar ali com os seus momentos ali agradáveis, momentos de comunhão, momentos alegres e felizes, mesmo sabendo que daqui a pouco estaria sofrendo na cruz do Calvário, mas ele desejou isso. E eu preciso dizer que nós precisamos também, amados, desejar estar aqui, desejar participar da ceia do Senhor, desejar cultuar ao Senhor, desejar glorificá-lo, louvá-lo, né? Nós temos que ter esse desejo. Eu sei que você saiu de casa com esse desejo de adorá-lo, de buscá-lo. Embora que alguns aqui estão passando de coisas difíceis, né? Problemas, mas ainda assim, vocês escolheram vir aqui para celebrar ao Senhor, para adorá-lo. E Jesus, ele mesmo sabendo também, ele preferia estar ali com os seus. Mas percebam que aqueles discípulos não tinham dimensão alguma daquilo que estava sendo feito ali, daquilo que estava sendo instituído, porque eles regularmente faziam aquela festa, né? Eles participavam da Páscoa, a festa mais importante para o judeu é a Páscoa, né? Eles participavam regularmente, mas percebam, amados, que eles não entendiam que naquele momento estaria sendo instituído o quê? O pacto eterno. O pacto a qual eu e você estamos aqui, o pacto que viraria a chave, né? Eclipsaria a Páscoa. Então a Páscoa já não seria tão assim importante para nós que somos gentios, mas a ceia do Senhor que ficou como perpétuo para as nossas vidas. Então foi algo eterno ali, mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Mas Jesus estava ali e hoje nós sabemos a profundidade que existe na ceia do Senhor, a qual o Senhor mesmo diz no seu texto que só vai beber novamente no final, depois que estiver lá na glória como todos nós. Então, amados queridos irmãos, eu quero enfatizar o final do versículo 15, que Jesus passa por que passou, mas ele também passa por algo muito pior, que é o pior de todos, que é o final do versículo 15, que diz que
desejei muito comer essa pasta convosco. Aí, vírgula, antes que padeça, antes do meu sofrimento. Então, e depois de cear, ele passa por um sofrimento, mas não é mais um sofrimento psicológico, não é mais dentro do seu coração sentimentos que foram abalados. Agora passa a ser físico o sofrimento do Senhor Jesus. Agora vai ser físico, vai ser terrível o que o Senhor Jesus vai passar. Perceba que ele, aqui um pouquinho depois, mais adiante, ele está onde? No Getsemane. E ali ele passa no versículo 39, ele está orando ao Senhor Deus. Ele está orando de uma maneira muito tensa e dramática. Acompanhe lá que você vai ver que ele diz no versículo 42: pois, Pai, se quiseres, passe de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, se faça a vontade tua. E Lucas, ele fala sobre isso, mas Mateus vai mais além. Ele fala que em determinados momentos, Jesus vai adiante um pouco e começa a orar. Ele se ajoelha, está com o rosto no chão, está pedindo ao Pai, rogando: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, passe de mim esse cálice. Aí ele vai e volta, os discípulos estão dormindo. Depois ele exorta os discípulos, volta para orar de novo, está com o joelho em terra, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, que eu não beba, mas faça-se a tua vontade. Perceba que ele está orando, porque ele sabe do sofrimento que vai passar. Daqui a pouco ele vai passar por situações difíceis e são sofrimentos físicos que virão ali à tona, queridos. Mas eu não sei se você sabe o que significa beber o cálice. O que será, amados, que está contido nessa declaração? O que será que significa beber o cálice? Você sabe? Será que é simplesmente eu pegar uma taça aqui e beber assim? O que significa beber o cálice? Vocês sabem? E curioso é que Marcos 10:35, vá abrindo comigo, diz que Jesus, em determinado momento do seu ministério, duas pessoas chegam nele. Dois discípulos do Senhor chegam nele. E essas duas pessoas nada mais são do que dois discípulos. Eles são os discípulos mais próximos do Senhor. Eu sei que você já sabe que é Tiago e João. Tiago e João se aproximam do Senhor e eles fazem um pedido ao Senhor. Eles fazem um pedido e o Senhor diz: digam o que vocês querem. O que eles falam? Senhor, quero que no teu reino eu sente, um senta à tua direita, outro à tua esquerda. E aí Jesus faz outras perguntas para ele. Olha, vocês podem beber, o cálice que eu beberei? E aí eles dizem: podemos. Então, mais uma vez, a palavra cálice, assim como Jesus naquele dia orou no Getsemane, aqueles discípulos então dizem que podem então passar pelo cálice. E Jesus, como era onisciente, falou: não, sim, eu sei que vocês vão passar. Mas o que será, irmãos, que é o cálice? Que significa então beber o cálice? É a morte, o martírio. Então eles passariam, então eles seriam mártires, assim como Jesus bebeu. Mas o cálice que Jesus bebeu foi o pior de todos. O cálice que Jesus bebe é o pior, porque é uma morte de cruz, é uma morte terrível, amados. É uma morte que, assim, era difícil, era algo terrível que estava acontecendo, que acontecia naquela época. Perceba que a execução vem de muito tempo remoto. Na Pérsia eles já utilizavam esse meio de execução. A Roma também adotou, o Império Romano, mas perceba que até mesmo os historiadores da época, Cícero, por exemplo, diz que o nome cruz ele deveria ser retirado. Nenhum romano poderia pronunciar essa palavra, porque a cruz era algo terrível, morte de cruz ainda era algo que ninguém merecia, queridos. Então, perceba que os evangelhos, eu sei que Lucas, Marcos, Mateus, João, não conseguem retratar passo por passo daquilo que o Senhor Jesus passou, devido às vezes eu penso comigo, porque era muito, assim, não conseguiram escrever porque Jesus passou por coisas terríveis, que eles, poxa, eu não vou escrever isso daqui, mas perceba que os historiadores da época, eles falavam como que era morrer, uma morte de cruz, o que representava, queridos, a morte de cruz. E muito, irmãos, perceba que em certo momento, Marcos 15:44, eu vou resumir aqui até o 45, perceba que quando Jesus morre, alguém vai lá pedir o corpo de Jesus. Quem é? José de Arimateia.
José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus e ele chega em Pilatos, ele diz, olha, me dá o corpo do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Que Pilatos ele fica surpreso com o tempo que Jesus morre. Pilatos ele fica surpreso, espantado. Perceba que ele vai falar, ele estava surpreso porque a rapidez com que Jesus morre. E aí isso se dá o quê? Porque muito em função, querido, da brutalidade, dos golpes que o Senhor Jesus passou, dos açoites, de tudo aquilo que ele sofreu. Foram golpes brutais, foi tudo aquilo que ele passou, irmãos. Foi algo terrível e é ruim, é difícil a gente falar tudo aquilo que ele passou. Então Jesus ele passou por coisas brutais, irmãos. Na via dolorosa até o Gólgota, Jesus carregou aquela cruz pesada, pesadíssima, né? Antes disso ele passou por muitos açoites, apanhou muito. Perceba que até na lei judaica, uma pessoa só podia receber quantas chibatadas? 39 mais uma, 40, né? Mas os romanos não tinham isso, não. Os romanos, eles batiam até cansar. Os carrascos, eles eram ali, chegavam naquele momento, era como se fosse para eles aquele momento de diversão. Opa, esse é o nosso momento, vamos nos divertir mais uma vez. Então os carrascos, irmãos, eles estavam ali, se divertiam. Veja que eles zombavam do Senhor Jesus, colocavam um manto sobre ele, uma coroa ali, dizendo que ele era rei, e batiam na cabeça dele. Coisas terríveis o Senhor passou, amados irmãos. Ele sofreu muito. E ele foi vítima de exposição ao sol, derramando então o seu sangue até o local onde ele foi crucificado. O sangue dele já estava sendo jorrado, porque assim como lembrou Douglas, como que eram feito o azorregue, né? Eram feitos de pontas, as pontas dos chicotes eram o quê? Eram metais, que onde batia na pessoa, arrancava a sua carne, vinha e arrancava, cada batida arrancava. Então Jesus estava então num momento desfigurado, as suas costas, todo o seu corpo estava brotando sangue e derramava na via onde ele ia até o Calvário, mas tudo isso ele passou, tudo isso ele passa. Por isso o espanto de Pilatos, ele morreu cedo, já estava morto, em evidência da insanidade dos golpes que Jesus sofreu por minha e sua culpa, amados. A agonia era intensa, e a gente sabe que Constantino, 300 depois de Cristo, ele abole essa prática da crucificação, depois que ele se converte. São tudo informações de historiadores. Mas, queridos irmãos, o que eu queria enfatizar hoje aqui para nós, e eu quero que você também entenda, que os evangelhos, eu já disse, não conseguiram retratar assim, passo por passo que Jesus passou. Mas existiu alguém que falou sobre isso de uma maneira assim que a gente consegue mensurar e entender, né, aquilo que o Senhor Jesus passou. Perceba que esse que eu estou falando, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Foi um profeta, né? Eu sei que você já sabe na sua cabeça. Isaías. Eu quero ler com você Isaías 53. Vamos ler Isaías 53. Isaías ele fala um pouco, em alguns versículos, ele resume o que Jesus passou e quem foram os culpados por tudo aquilo que Jesus passou naquela cruz, amados. Vamos ler Isaías 53, são 12 versículos, e eu quero que você me ajude aqui também lendo essa passagem. Então, amados, Isaías então utiliza o termo moído, transpassados, pisaduras, e fica claro, enfatizando o sofrimento de Jesus. 700 anos depois, Jesus passa por tudo isso que Isaías fala. E não só isso, ele aponta os culpados. Ele aponta os culpados porque por Jesus ter passado por tudo aquilo. O que ele fala? Quem são os culpados, amados? Somos nós, né? Tudo que Jesus sofreu e passou foi por nossa culpa. E isso, amados, que fique claro, né, nos nossos corações, o sofrimento que ele passou. Ele morreu a nossa morte, a morte que nós deveríamos morrer, ele morreu. O castigo que nos trazia paz, ele levou sobre ele. Que isso fique claro nos nossos corações e nós entendamos que jamais você venha esquecer, amados, o que Jesus fez por você. Ele sofreu tudo que sofreu por nossa culpa e jamais nós podemos tirar ele da nossa cabeça, porque tudo que nós passamos, tudo que você for passar, você não tem que lembrar que o Senhor Jesus passou por coisas piores, né? Passou por coisas e momentos mais difíceis do que os nossos, com certeza. Amém, queridos irmãos?